Nós vamos iniciar a nossa escola dominical. Gostaria que os irmãos ficassem de pé para orarmos, pedirmos a Deus para nos abençoar nesta manhã, nos dando sabedoria e compreensão da palavra que será transmitida através do estudo da palavra do Senhor, o estudo de número 5, Jesus é a videira verdadeira. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Senhor, nós estamos na Tua presença, pedimos ao Senhor para que o Senhor esteja conosco, Senhor, neste momento, e que nós, Senhor, possamos aprender a palavra que será transmitida, Senhor, nesta manhã. Que cada irmão, Senhor, possam aprender esta palavra e colocar, Senhor, ela em prática. Aprender, Senhor, o significado, Senhor, desta palavra. Meu Deus, que todos venham colocar em ação, Senhor, reconhecer que Tu és, ó Deus, o Filho de Deus. Tu és ó Deus amado, o lavrador, Senhor. O Senhor Deus é o agricultor. Meu Deus, nos dá entendimento, Senhor, e sabedoria, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Vamos dar início à nossa escola. A nossa lição, como eu já falei, é a de número 5. A lição de número 5. Jesus é a videira verdadeira. Amém? Então vamos lá. Está registrado o texto áureo, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Amém? Amém. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. É o tema, o texto áureo da nossa lição. Texto bíblico em classe, leitura bíblica em classe agora. É o mesmo capítulo, em João 15, do 1 ao 8, do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Pois bem, irmãos, a palavra do Senhor
ela já vem falando a respeito do Senhor Jesus, o Filho de Deus, que nós estamos ministrando, né? Nós ministramos Jesus, o Filho de Deus, o pão da vida. Agora Jesus, a videira verdadeira, né? E com isso, irmãos, nós já percebemos de início Jesus falando conosco nesta manhã, Ele dizendo que Ele é a videira verdadeira, e dizendo também que o Pai é o lavrador, é o agricultor. O Pai cuida desta árvore, e esta árvore, irmãos, nós sabemos que nós somos os ramos, como diz a palavra. O Pai Jesus é a videira, o Pai é o lavrador, e nós somos o que? As varas, os ramos, como diz a palavra. E esses ramos, segundo o que está escrito aqui na palavra, se é um ramo que não está produzindo o fruto, segundo a palavra do Senhor, ele precisa ser cortado. Esta árvore precisa ser limpada. Aqueles que não prestam, aqueles ramos que não prestam, tem que ser tirado. E aqueles que dão fruto, precisa ser limpado. E quem faz isso é Deus. Não é o homem que é capaz de fazer isso, Deus é que faz, porque Ele é o agricultor, Ele é que limpa. Nós somos o que? Meros ramos, que temos que saber, temos que entender a palavra de Deus como ela é. E como nós estamos aqui esta manhã para aprender a palavra do Senhor, somos as varas, os ramos. Esses ramos precisam então ser limpados, de acordo com a palavra. Tudo que não presta, que existe em nossa vida, que nós temos muitas coisas que nos atrapalham a caminhar para a igreja. E segundo a Bíblia, nós temos que deixar o Pai trabalhar em nós, deixar o agricultor, deixar Deus trabalhar em nós, mas Ele só vai trabalhar se dermos lugar. Se enquanto somos aquele ramo, que tiver aquele pensamento, eu preciso, eu faço, eu desfaço, eu faço assim, eu faço desta maneira, o Pai não está trabalhando nele, e sim Ele mesmo. E esse ramo vai chegar uma hora que Deus vai cortar ele e lançar ele fora. Porque a justiça de Deus, ela é a justiça verdadeira. Ele já avisa tudo o que vai acontecer com seus filhos, Ele já avisa antes, para que quando acontecer, as pessoas venham perceber que realmente Deus havia falado. E Deus fala em nosso meio. Deus está falando, e eu não sei o que acontece, que as pessoas ainda não estão dando crédito, ou ainda está cega, não está percebendo, não está vendo o que Deus está falando, ouvindo o que Deus está falando em nosso meio. Somos uma igreja pequena, mas Deus fala em nosso meio. Tanta palavra do Senhor, ela é pregada aqui. Quantas vezes nós pregamos a palavra do Senhor, ensinando os irmãos a ser realmente uma árvore frutífera? Porque segundo a Bíblia, ela diz que o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produz um bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então, irmãos, cada momento da nossa vida nós precisamos examinar a nossa vida. Como é que estamos diante de Deus? As nossas condições, se está agradando ao Senhor? O nosso propósito
se é o propósito de Deus, se os nossos pensamentos agradam a Deus, se os nossos afazeres estão agradando ao Senhor, se realmente estamos cumprindo com aquilo que nós prometemos ao pastor quando aceitamos a Jesus, aquilo que nós prometemos quando retornamos, ou aceitamos Jesus nesta igreja, se nós estamos colocando em prática ou não. Porque se colocarmos em prática, tudo isso faz parte do fruto da dignidade, do respeito, compreensão e da humildade. Aquela pessoa está submissa à palavra do Senhor. Então nós temos que fazer sempre isso. Ou se as coisas materiais estão ocupando o nosso espaço, estão ocupando o espaço de Deus na nossa vida, irmãos. Nós temos que perceber isso, o ramo tem que perceber isso, porque esse ramo ele precisa dar fruto. E como é que esse ramo vai dar fruto se ele não estiver de acordo com a vontade de Deus, que é o agricultor? O agricultor é que fica feliz quando o ramo dá um bom fruto. Quando o agricultor chega e vê que o ramo não está produzindo fruto, você acha que ele vai ficar feliz? Qualquer um de vocês, quando planta alguma planta, uma semente, quando ela começa a germinar, crescer, você vai cuidando dela até ela dar um fruto. Eu sou mestre para isso. Quando a árvore não produz fruto, eu chego lá e corto ela. Mas nós precisamos, irmãos, saber como cortar a árvore. Segundo a lei, a prefeitura exige que quando você corta uma árvore, você tem que plantar 2, 3 árvores para poder repor uma árvore que você corta. Não tem ninguém para substituir o seu lugar, tá? Uma árvore física, uma madeira, você pode até colocar uma no lugar dela e 3, 4 substituí-la, mas você ninguém substitui. E Deus é o agricultor, Ele é quem cuida de você. Não é assim que diz a palavra? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então, se ele chegar para lavrar, para tirar os galhos, saiba muito bem que ele conhece você e sabe o que não presta em você. Ele sabe o que não presta em mim. Então tem momentos na nossa vida que nós passamos por permissão e provações de Deus, porque Deus permite todas as coisas acontecer em nossas vidas. Não é porque nós somos ruim ou bom demais. Se tudo acontece, irmãos, se chegou a acontecer algo de ruim com você, aconteceu, Deus permitiu, porque tudo é permissão de Deus, tudo que acontece é permissão de Deus, e nós temos que entender isso. Só que se aconteceu algo de ruim na nossa vida, então nós não podemos começar a desviar dos caminhos do Senhor, ou maltratar os nossos servos, maltratar os nossos filhos, maltratar os nossos irmãos, se algo deu errado em nossa vida, na nossa caminhada. Não, nós temos que entender: quem é o lavrador é Deus, Ele cuida de você, não é assim? Ele cuida de nós, irmãos. Vamos entender isso. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então a vara precisa ser corrigida, ser instruída, ser ensinada, para que ela possa dar muitos frutos, e fruto digno. Digno de quê? De arrependimento. Precisamos arrepender de tudo que nós fazemos que não agrada ao nosso Senhor, tá? Arrependermos dos nossos pecados, nossas faltas, nossos erros, aquilo que nós prometemos e não cumprimos. Precisamos pedir perdão a Deus, voltar atrás e começar a fazer. Amém? Começarmos, porque nós prometemos muitas coisas,
E às vezes nós deixamos de lado aquilo que nós prometemos. Está em mim. Então quer dizer, se você não estiver em Cristo, qualquer pessoa, se não estiver em Cristo, querer tapear a Cristo, querer produzir algo não estando em Cristo, não adianta, irmãos, que não vai produzir fruto se não estiver em Cristo, se não estiver com o pensamento no Senhor. Se Cristo não for aquela pessoa que está do seu lado, aquela pessoa que realmente você aceitou Ele, se Ele não estiver com você, você não vai dar fruto. O fruto que você pode até produzir, mas não vai prestar. Você precisa estar em Cristo. Está em mim e eu em vós. Ele precisa estar em nós, irmãos. Ele precisa estar em nós. Olha só, irmãos, não adianta a gente só estar nele, dizer que está nele. Às vezes tem aquelas, não, a gente faz um convite para as pessoas aceitarem Jesus e fala, já aceitei, eu estou em Cristo. Mas será que Cristo está nela? Eu aceitei Jesus, será que Cristo te aceitou da maneira que você está? Aceitou, porque a palavra diz, tudo que vem a mim eu não lanço fora. Mas ele fala, irmãos, ele não lança fora, né? Vinde a mim como está, mas ele não fala para você permanecer no que você está fazendo. Amém. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Então, se não estiver na videira que é Cristo, nós não vamos produzir frutos bons. Veja o versículo de número 7, que diz assim: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meu discípulo. Então quer dizer, se estivermos em Cristo, se Cristo é realmente o nosso Senhor, é o que diz a palavra, irmãos. Isso aqui, irmãos, não é, eu acho muito forte essa palavra. Isso aqui quebra muito, né, muitas coisas, muitos pensamentos contrário à palavra do Senhor. Se Cristo falou isso, eu não posso desfazer desta palavra. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Tudo, você sabe o que é tudo? Tudo. É tudo. Não é um pedacinho, não é um pouquinho, não. Tudo o que quiserdes, e vos será feito. É onde nós precisamos fazer exame de consciência, nós precisamos analisar a nós, irmãos. Porque o que acontece de que quando nós pedimos o Senhor, não é realizado. Pedro respondeu: vocês pedem e não recebem. Por quê? Ele diz para o nosso próprio deleite: se nós estamos em Cristo, nós sabemos o que nós pedimos. Se nós realmente estivermos em Cristo, nós sabemos o que nós pedimos. Porque tem muita gente falando que está em Cristo, mas está pedindo coisa que não compete a Ele. Não é porque Ele não tem poder. Ele tem poder para dar tudo, né? Tudo, mas não compete a Ele. Mas Ele não quer me dar. Eu vou pedir a vida inteira, eu vou receber. Ah, Senhor, mas eu quero uma vida nova, eu quero um carro, eu sou diferente, eu quero um carro novo, eu quero uma casa. Senhor, eu quero que o Senhor cure essa enfermidade. Mas Ele quer curar, homem. Aquela enfermidade sendo curada, eu vou levantar contra Ele. Se nós estamos em Cristo, nós sabemos pedir. Paulo pediu 3 vezes e o Senhor falou para ele: Paulo, chega, quisesse fazer o que fazia, a minha graça te basta. Quem está em Cristo, só a graça dele já basta. Ele agradece muito mais do que pede. Então, irmãos,
Tem coisas que nós pedimos, nós não recebemos, porque Deus conhece o nosso coração. Quantas pessoas, irmãos, é exemplo, Deus tem exemplo de tudo. Quantas pessoas já receberam bênçãos e bênçãos na igreja, promessas, Deus realizou e as pessoas receberam e foi embora, não quer saber nada de Deus, irmãos. Será que Deus não guarda isso como exemplo, não? Ou será que é só eu que guardo como exemplo? Deus tem um memorial, irmãos. Deus sabe todas as coisas, Deus não esquece. Deus não tem esquecimento, amnésia, não, irmãos. Às vezes eu falo aqui com vocês, passa 1 minuto, 2, eu não sei nem o que eu estava falando mais. Eu esqueço. Meia hora, 1 hora de pregação, se for para me repetir aqui, não pode repetir mais nada. Se não tiver gravado como aqui um memorial, né? Vai gravando, para a gente rever depois. Mas Deus não. Deus não esquece. Amém. É por isso que Ele fala: meu filho é o quê? A videira. E Ele é o quê? Deus é o lavrador. Então é por isso que Ele conhece, Ele sabe. Então não adianta a gente querer, passar e querer tapear Deus, porque a Deus ninguém engana. Porque sem mim nada podereis fazer. Bom, amados, aqui no capítulo que nós estamos lendo, Jesus fala sobre a união vital do crente como seu Senhor. Cristo usa a figura da videira para a melhor compreensão dos discípulos e todos os demais servem para deixar uma das maiores verdades espirituais: sem Ele nada podemos fazer. Ele usou o que? Uma videira para poder explicar, porque o povo valorizava demais a videira, Então ele pegou a videira para poder falar. A videira física, irmãos, aquela videira que produzia vinho, o povo valorizava ela demais, colhia vinho, fazer vinho, porque a coisa mais preciosa que eles tinham na época ali era a fabricação de vinho. A alegria deles era vinho, tomar vinho, fazer vinho, beber vinho, é a preciosidade deles. Depois Jesus veio desfazendo isso aí, quebrando tudo isso. Ao fazer, se crê que próximo de Jesus e seus discípulos havia uma videira ou uma figueira de uma videira, árvore, figura, abundante em Israel. Olha só, o cultivo de vinhedo era uma atividade importante para a vida e a economia de Israel. O templo de Herodes era decorado com uma videira de ouro. Olha só, irmãos. Ao usar essa metáfora, Jesus recorreu a uma imagem que todos os judeus conheciam bem, uma coisa que eles valorizavam. Segundo o comentarista aqui, o comentário bíblico de Warren W. Yersby, o comentário bíblico expositivo Novo Testamento, editora geográfica Santo André, São Paulo, 2006, página 457, é que está registrado este comentário bíblico, segundo este autor aí, tá? Está registrado. Então, usando a videira, Jesus fala de duas categorias de crente. Então vamos lá: os infrutíferos e os frutíferos. O Senhor nos ensina quem somos, ramos, levando-nos à compreensão de nossa total dependência e grande responsabilidade, identificando-se como a nossa total fonte de vida, pois Ele é a videira verdadeira. E por fim,
nos faz, por fim, nos faz entender que Deus, o Pai, é o labrador, que após trabalhar em nós, aguarda os frutos. Não é assim, irmãos? Nós, quando aceitamos Ele, nós pedimos perdão de nossos pecados, Ele vem, trabalha, nos molda, nos poda, nos limpa. Agora Ele quer um fruto bom, Ele quer fruto bom de nós, e nós vamos lutar para isso, para dar frutos bons. Não é oferecer frutos bons, não, irmãos. Se o fruto é bom, Deus quer, tá? Nós temos que produzir fruto bom para Ele. Vamos a essa preciosa lição, como diz aqui, tópico 2, a videira. E nós vamos entender aqui, irmãos, frutíferos e infrutíferos, tá? Glorinha. A verdade central do presente texto é: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador, que é o versículo de número 1. Cristo se apresenta como a fonte de toda e qualquer vida, pois como a videira e nós somos meros ramos, dele dependemos em existência. Assim, a vida, a seiva, os nutrientes estão em Cristo. Daí a razão de o Senhor, no presente texto, dizer, no versículo 4, está em mim, estai em mim. Então está aí o porquê de Cristo dizer que nós precisamos estar nele. Porque, irmãos, se nós não estiver em Cristo, não tem como a seiva, aquilo que faz dar vida à planta, fazer ela produzir fruto, se não estiver nele. Não tem como. Os nutrientes capazes de ajudar você a produzir esses frutos, de capacitar você para produzir esse fruto, se você não estiver nele, não tem como você produzir. Daí a razão, e o presente texto no versículo que diz aí, estai em mim. Então, se você pegar uma árvore e cortar ela, não tem como aquele tronco, aquele que ficou lá, produzir, ele produz, mas oferecer aquela galha que você podou, não tem como transmitir agora a ela os nutrientes, porque foi cortado. Assim, irmãos, é nós não podemos ser cortados, irmãos, ser desligado do Senhor, para produzir fruto, para ser fortalecido espiritual, temos os dons do Espírito. Nós precisamos, pode ir lá, nós precisamos estar no Senhor, ligado ao Senhor, a esta fonte, a esta videira. Precisamos estar ligado a esta videira que é Cristo. Amém. 3, tópico 3, nós, os ramos, somos os ramos. Já pensou que sozinho um ramo é frágil e imprestável? Um ramo sozinho, ele é imprestável. Você pega ele, se ele está sozinho, ele é incapaz de realizar qualquer coisa. Mas se ele estiver ligado em Deus, ligado na videira, ele pode produzir. Então não tem como a gente viver sozinho, irmãos. Se querer viver sozinho, separado desta videira, nós já estamos dizendo que nós não estamos sendo realmente aqueles verdadeiros cristãos crentes no Senhor, porque sozinho não podemos produzir frutos. Sozinho, irmãos, vamos entender isso aqui?
Quantas videiras ou quantos ramos quer viver em casa? Não quer mais vir para a igreja? Não quer ir mais para a igreja? Estão servindo o Senhor, dizendo que estão servindo o Senhor em casa, que para ser cristão, não ser crente, não precisa ir à igreja. Precisa ir à igreja sim, irmãos. Na lição anterior eu falei, Davi falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, se o cristão começar a pensar desta maneira, que não precisa vir mais na igreja, e que se servir a Deus em casa tá bom, tá ruim, irmãos, porque este é um ramo que está sendo dividido, um ramo que não está ligado no Senhor. Porque, fácil de entender, ele está vivendo segundo os seus pensamentos, ele já não está produzindo mais fruto digno, porque o ramo ele precisa receber os nutrientes do Senhor, da videira. E se o ramo está separado, como é que ele vai participar das atividades da ceia do Senhor, ser uma pessoa fiel à sua igreja? Se ele está separado, se ele está dividido. Vamos entender isso. Se tem ou não tem, né? Que esse pensamento nunca passa na nossa cabeça. Servir a Deus, nós servimos o Senhor em qualquer lugar. Sim, servimos. No momento que você sai da igreja aqui para ir para sua casa, nós despedimos de você, abençoando a sua vida. Vai com Deus, Deus abençoa. Você já fez parte, você já fez aqui algo maravilhoso, participou das atividades da igreja, já fez o que tinha que ser feito, vai embora para sua casa. Isso sim, você vai estar servindo o Senhor em qualquer lugar que você estiver, no seu trabalho, na sua casa, Então, servir a Deus, nós temos que ter um lugar para servir ao Senhor, para continuar adorando o Senhor, porque adorar o Senhor, nós adoramos Ele em qualquer lugar, desde que temos capacidade e não temos vergonha para isso, porque tem muitos vergonhosos aí que têm vergonha de falar que é crente, de falar sobre a palavra do Senhor. Tem muitos que têm vergonha de dizer. Nós não podemos ter vergonha de falar que somos crente, falar que somos realmente cristãos, que servimos ao Senhor, que Deus é nosso Senhor, Nós não podemos ter vergonha, porque se envergonhar dele hoje, futuramente ele vai envergonhar de nós, Então vamos lá. Já pensou que sozinho um ramo é frágil e emprestado? Sua serventia é somente ser queimado. Está lá um ramo separado, seco. Quando o ramo separa da videira, ele vai secar. E ele vai prestar para quê? Fogo. Vai ser queimado. Embora que tenha uns tição ainda ruim para pegar fogo, tem uma extinção ruim mesmo. Você pega aquele, se não tiver aquele fogão dos tição bom mesmo, você pode ter um ruim lá, só aí sim, aí vai esquentar e vai chegar a pegar fogo. Mas tem umas madeiras ruins, só dá fumaça, Olha, então a sua serventia é somente ser queimada, a serventia do ramo que é separado fora da videira. O ramo não é capaz de ter vida própria se não estiver na videira. Quanto mais cedo admitirmos que somos meros ramos, melhor seremos conscientes de nossas limitações, fraquezas, e confessaremos que necessitamos da videira. Nada podemos fazer sem Ele. Então, sem Cristo, nada podemos fazer. Assim, a ideia fundamental é permanecer em Cristo. Veja a sequência entre o versículo 4 ao 7 de João 15. Está lá no texto, 7, do 4 ao 7. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto
Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como uma vara, aquela vara seca, né? Vai ser desligada, vai ser jogado fora, vai ser queimada e secará. O único proveito vai ser para o fogo. E colhe e lança no fogo e arde. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Essa é a sequência dos versículos. A chave de tudo é permanecer na videira. A chave. Interessante, somos aqui os ramos. Interessante, irmãos. Interessante não, né? Somos ramos que possuem vida própria e que podem a qualquer momento sair da videira. Você, qualquer momento pode sair da videira. Mas e aí? Se sair, vai produzir fruto? Sendo guiado pelo falso pensamento de que há vida fora da videira. Vou deixar de ir para a igreja, vou deixar de ser crente. É aqui o versículo, viu, irmãos? O texto que está aqui dizendo, a interpretação. A pessoa começa a dizer que vai deixar de ser cristão, vai deixar de servir ao Senhor, vai deixar de ir na igreja. Grande engano aqui. Fora da videira há somente morte. Quando desligamos, deixamos de vir, deixamos de servir ao Senhor, deixamos de que Ele seja nosso cabeça, deixar Ele, né? Deixamos Ele de lado, só virá morte, só teremos morte, tanto física, irmão, como espiritual, tá? Amém? Olha, assim como simples ramos, devo entender quem sou e permanecer na videira. Isso então vocês precisam reconhecer. Nós esta manhã vamos reconhecer, tá? Precisamos reconhecer isso. Não é, irmãos, que os irmãos não estão fazendo. Eu chamo a atenção para que nós continuemos fazendo, tá? Fazendo a vontade do Senhor. Se amanhã ou depois tiver essa vontadinha, né, de querer afastar da igreja, de querer ser seu mestre, seu Senhor mesmo, de que não precisa de alguém para liderar você, nós vamos lembrar desta palavra. Vamos lembrar, né? Amém? Então aprenda a servir a Deus. Precisamos servir a Deus em todo lugar, nosso coração puro, e ter um lugar para frequentarmos e adorarmos o Senhor. Ter alguém para nos ajudar a caminhar, como nesta manhã, ter alguém para dar ensinamentos a vocês, ter um pastor para guiar vocês, liderar, um pastor para que vocês tomem opinião, não tome opinião sozinho. Não seja aquela videira, aquele ramo separado da videira, desligado da videira, desligado do pastor, desligado do irmão, dos irmãos, tá? Nós precisamos estar unidos, né? No Senhor e com a igreja. Vamos lá então. Assim, a ideia fundamental é lá embaixo, né? O 5 agora, o 4. O problema das varas raquíticas. Varas raquíticas são as varas que cessaram de dar frutos, porque se desligaram da videira e do cuidado do vicultor, que é o Pai. Desligou do Senhor nosso Deus. Agora são varas que não estão dando fruto, varas raquíticas, deixou de produzir fruto.
pensa, não, já dei muitos frutos, agora deixa quem quer agora trabalhar. Já dei muito fruto, agora vocês fazem. Não é assim, até morrendo, até no caixãozinho, se tiver de lá de falar, opa, arrependa. Enquanto é tempo, porque eu estou partindo, nós precisamos fazer isso, irmãos. Tá? Fruto até morrermos, tá? Até na hora da morte. Ai, está doendo, tá? Mas ainda precisamos ter uma palavra que restaure as vidas. Eu estou indo, mas você está ficando. Faz a vontade do Senhor. Se a pessoa ainda tiver essa palavra, Deus vai usar, Deus usa, Deus trabalha nas mentes, no coração das pessoas. Então não pode deixar de produzir fruto. Já produzi muito fruto, pastor. Agora a obrigação é dele. Não, obrigação é de todos nós. Todos nós, irmãos. Todos nós. Porque na igreja não tem grande nem pequeno, irmãos. Tem as escalas: diácono, presbítero, evangelista, pastor. Que cada classe tem que ser respeitada. E cada classe tem as suas funções. Tá? Amém? Todas elas têm. Se os irmãos querem saber, faz uma pesquisa, irmãos. Procura aí, dicionários bíblicos. Pergunta o pastor. Tem curiosidade de saber o que é diácono, o que o presbítero faz, o que o evangelista faz, o que o pastor faz. Tem, irmãos, escalas. E elas, degraus. Para você chegar aqui em cima, você precisa passar por 3 ou até mais, para chegar lá em cima. Então tem isso. E cada classe precisa ser considerado e fazer o que tem que ser feito. Então, vamos lá. E cada classe fazendo, produzindo frutos, viu? São várias que cessaram as raquíticas, são aquelas que cessaram. Então não pense você que já produziu muito. Não pense. Porque todo tanto que nós fizermos, irmão, é pouco. Tá? É pouco. Elas há muito tempo não recebem a vitamina que é a seiva, que vem das raízes. Elas se desligaram da videira e do mundo, e o mundo enganou. Ela desligou da videira, desligou de Cristo, e o mundo as enganou. Tiraram os olhos de Cristo e colocaram nas coisas do mundo. É o que nós vemos. As pessoas estão tirando os olhos de Cristo, que supre todas as coisas, estão colocando o que? Os olhos no mundo, nas coisas do mundo. Tanto é que faz troca: Senhor, eu só vou fazer isso se o Senhor me der isso. E Deus não tem obrigação de fazer nada para ninguém. Você que tem a obrigação de fazer algo para Deus. Agora o ramo chega. Ô agricultor, ô labrador, você que vai fazer isso. É assim. Nós é que determinamos. Nós determinamos para ele fazer. E nós não podemos ter isso em mente. É ele que nos diz, é ele que nos dá as ordens. Um dia eu falei isso aqui. Muitas vezes nós mandamos o Senhor ir na cadeia, no hospital, fazer visita lá na casa do irmão, ir lá e curar, sendo que nós que temos que caminhar e ir até lá. Nós mandamos, achamos melhor mandar a videira ir do que o próprio ramo caminhar e fazer a vontade do Senhor. Então não podemos ter esse pensamento de querer dar ordem a Ele. Nós é que recebemos as ordens, e quando nós cumprimos,
Ele cumpre com aquilo que Ele nos prometeu, que é abençoar, que é curar, que é batizar no Espírito Santo, que é levantar os caídos, que é dar vida aos oprimidos, restaurar essas vidas. Ele cumpre tudo isso, porque Ele é fiel e Ele não mente. Vamos lá. Tiraram os olhos de Cristo e colocaram nas coisas do mundo, perderam o prazer em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que diz a palavra? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se quer que as outras coisas aconteçam, primeiro precisamos buscar o reino do céu. Vamos ler? Pode abrir para mim e ler. Ler Mateus 6:33. Amém? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Está vendo, irmãos? Todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas primeiro que esse ramo precisa estar ligado no Senhor e buscar as coisas do alto. Primeiro preciso buscar lá do alto, o que pertence ao Senhor. Como buscar? Buscar aquilo que agrada o coração de Deus, buscar fazer aquilo que Deus mandou, que Jesus nos ordenou. Aí as outras coisas, aí você vai ter aquele crente abençoado, próspero, mas por quê? Ele é melhor do que os outros? Não. É porque ele buscou primeiro o reino do céu. Uma vida bem crente que a pessoa olha assim, mas é de causar inveja. Inveja não pertence ao Senhor. Mas a pessoa olha assim, crente abençoado, crente próspero. Por quê, irmãos? Está fácil saber. Ele foi uma pessoa que buscou orientação do Senhor. Orientação do Senhor, buscou o conhecimento de Deus, sabedoria. O Espírito Santo soube guiar e ele soube respeitar a orientação de Deus. Aí aquele crente próspero tem muito dinheiro no banco, tem carro para andar, tem boi na fazenda, tem fazenda. É aquele crente abençoado, porque buscou primeiro o reino do céu. Buscou. Não tem nada de mal nisso, o crente ser abençoado e ser próspero, não. Os discípulos eram abençoados, jogavam aos pés dos discípulos, vendia tudo e jogavam lá aos pés dos apóstolos, porque eles pensavam que o mundo ia acabar ali mesmo. Agora ia acabar, Jesus voltaria rapidinho. E com isso, muitos padeceram necessidade, mas Jesus também pôde suprir muitas necessidades. Aí muitos seguiam o Senhor, e o Senhor dizia: vocês estão me seguindo por causa do pão, por causa da comida. O próprio Cristo falando assim para essas pessoas. Então nós precisamos entender e ter uma vida abençoada, porque quando nós somos abençoados, a igreja é abençoada. Quando recebemos um salário grande, a igreja também recebe melhor oferta, melhor dízimo. Vê uma pessoa necessitada, pode ajudar. Então não é coisa do outro mundo, irmãos. Você ser abençoado, você ser rico, não é pecado. Quantos irmãos ricos nós temos? Quantos irmãos abençoados, prósperos? Agora não é porque o outro vive na miséria que eu vou viver na miséria, você vai viver na miséria, não, irmãos. Nós temos que ser abençoados no Senhor. É tempo de passar necessidade? Vamos passar necessidade então. Paulo passou por necessidade, privações. Paulo tinha de tudo também, irmãos. Ele era criado lá no meio de muitas coisas. Ele aceitou, ele passou por privações, sofreram, foi espancado, esbofeteado, foi esbofeteado. Uma quarentena
menos uma, né? 39, chibatada, porque segundo alguns comentários era 39 chibatada, porque se desse às 40, depois não podia bater mais, então era 39 para depois no outro dia bater mais 39. Então ele foi esbofeteado, né? Umas 5 vezes. E às vezes nós nem levamos a pancada, irmãos, de um irmão, nós já queremos descontar. Uma palavra só que a gente fala que não agradou o irmão já está pronto para poder cortar a garganta do outro. Pelo amor de Deus, né? Isso não é fruto do Espírito, isso não é vontade de Deus. A vontade do Senhor é que nós damos muitos frutos, irmãos, dignos de arrependimento, tá? No momento que nós somos vingativos, queremos que os outros padeçam necessidade, queremos que os outros caiam, né? Que os outros morram. Isso não é fruto de Deus, irmãos. Isso não é vontade do Senhor. Vamos lá. Eu espero que os irmãos entendam o que eu estou falando, irmãos. Não leva para o outro lado, tá? Não leva para o outro lado, tá? Não leva, irmãos. Não leva. Porque eu sempre quis ajudar os irmãos, ministrar uma palavra que agrade e transforme os corações dos irmãos. Eu sou um ajudante, ministro a palavra, sou ajudante do pastor aqui, pastor Gelino, ajudo, eu procuro fazer o melhor para cada um dos irmãos, pregando a palavra do Senhor, né? Graças a Deus. Em João, capítulo 1, versículo 4, Jesus faz um apelo: está em mim e eu em vós, para que Jesus esteja em mim, em nossas vidas, né? Para que Jesus esteja em nossas vidas, temos que, em primeiro lugar, estar com Ele. Se estivermos com Ele, aí a primeira palavra vai se cumprir na nossa vida. Então, se estiver com Ele, nós vamos ser abençoados. A palavra dele vai se cumprir na nossa vida, tá? Pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então, se você cumpriu com a palavra do Senhor, está buscando o reino do céu, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. As varas que cessam de dar fruto são as que já têm em si a vida que provém da fé perseverante em Cristo. As varas que cessam de dar fruto são as que já não têm, né, em si a vida que provém da fé perseverante em Cristo e do amor a Ele. A essas varas o Pai tira, separa da videira, são separadas da união vital com Cristo. Mateus 3, versículo 10. Então, quando cessa de permanecer em Cristo, Deus passa a julgá-las e a rejeitá-las, que é o versículo de número 6 do próprio capítulo de 15, né, de João. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e as ardem. Então está aí. Quando cessa de permanecer em Cristo, isso acontece, tá? Então ela é julgada, ela é jogada fora, não presta. No entanto, há uma outra classe de vara, as que dão frutos. As varas que dão fruto, irmãos, são as que têm vida em si por causa de sua perseverança e fé. Perseverante fé e amor para com Cristo. A essas varas o Pai limpa e poda, a fim de ficarem mais frutíferas.
Isso quer dizer que ele remove de suas vidas qualquer coisa que desvia ou impede o fluxo vital de Cristo. O fruto é o caráter cristão como qualidade que no crente glorifica a Deus mediante a sua vida e seu testemunho. Então, se o seu testemunho é verdadeiro, se você tem uma vida que respeita Deus, uma vida digna, você é uma pessoa digna de ser respeitada, uma pessoa digna de ser abençoada, e Deus abençoa, Deus te fortalece, Deus te dá vida. Então Gálatas 5:22, vamos ver, já está na sua revista, né? Na página 36, do outro lado aqui, ó, página 36. O fruto do Espírito, o fruto do crente faz ele melhor, que é Gálatas 5:22, bem na página aí, 36, no cantinho direito aí. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. São os frutos do Espírito. Se você possui essas qualidades, você está fazendo a vontade do Senhor. Amém? Mas se não tiver temperança, se não tiver mansidão, se não for uma pessoa bondosa, não tiver fé, não ser uma pessoa longânime, uma pessoa benigna, uma pessoa alegre, uma pessoa de paz, caridade, né, o amor, se não tiver essas qualidades, meu irmão, se faz tudo o contrário, pode saber que você não está fazendo a vontade do Senhor, mas sim a sua própria vontade. E nós não viemos para fazer a nossa vontade, nós temos que fazer a vontade do Senhor, que é a videira verdadeira. Amém? Então, a gente olha assim, então tem que deixar de ser nervoso. Eu tenho que deixar de gritar. Tem sim, tem que deixar de ser nervoso. Se é uma pessoa humilde, uma pessoa bondosa, uma pessoa mansa, temperada, qualquer coisa está respondendo às pessoas, maltratando as pessoas, tem que deixar disso sim. Ou não? Ou será que eu estou errado? Não. Dar esse fruto do Espírito, para nós dar esse fruto do Espírito, nós temos que primeiro dar o fruto do crente. Dá fruto, né? Dá exemplo. Fruto de crente é ganhar a alma, é dar um bom testemunho, ter um bom exemplo. Aí, agora tem muito crente que quer dar o fruto do Espírito, mas não quer dar o fruto do crente. Ele quer ter o fruto do Espírito, mas não dá o fruto do crente. Entendeu? E aqui embaixo é o fruto do Espírito, né? Para poder usufruir do fruto do Espírito, primeiro nós temos que ter o fruto do crente. O crente precisa dar esse fruto. fruto. Qual que é o fruto do crente? Mostrar para as pessoas o nosso caráter, e aí ganhar as almas para Cristo, testemunhando a sua palavra. Verdade. Então, fazendo, né, oferecendo o de melhor que você pode dar, você tem que oferecer, dar a Ele o de melhor seu, para que Deus olhe em você e ache você uma pessoa digna, e você será abençoado pelo Senhor, e vai ser uma pessoa que tem essas qualidades aqui, esses frutos. Amém? Amém. São abençoados, irmão, uma palavra abençoada do Senhor. Só erramos porque não examinamos as Escrituras. Esse texto, irmãos, ele mexe muito com a gente, mexe profundamente. Se queremos ser realmente cristão, verdadeiro crente, precisamos ter esses frutos aqui do Espírito. Se temos o Espírito Santo e obedecemos a palavra de Deus,
vamos verdadeiramente produzir tudo isso. Então, sem dúvida, vamos ser pessoas caridosas, alegres e cheios da fé. Amém? É aí mesmo? Eu saltei nada não, né? Pacientes, Hã? benignos, cheios da fé. Mas eu falo assim, não pulei nada da outra página não, né? Não. Então é o que? Se temos o Espírito Santo, obedecemos a palavra de Deus, vamos verdadeiramente produzir tudo isso. E então, sem dúvida, vamos ser pessoas caridosas, alegres, pacientes, benignos e cheios da fé, né? Se obedecemos a palavra do Senhor. Então é fácil da gente olhar assim e vermos, né, irmãos, se realmente estamos enquadrados com a palavra. Isso aqui abre os nossos olhos. E tem muitos que o Senhor pede, né? Senhor, abre meus olhos, Senhor, para que eu veja, para que eu faça, né, a sua vontade. Me ensina. Vamos ler, vamos pegar a Bíblia, vamos ouvir, vamos participar, né, dos ensinos, das escolas dominicais. O Senhor vai estar trabalhando, o Senhor vai estar abrindo, o Senhor vai estar abrindo a mente, o Senhor vai estar falando. Amém? Olha, o fruto do crente é para servir os outros. O fruto do crente é para servir os outros. Entendeu? É importante isso aí. O fruto do crente é para servir os outros. Você já viu algum ramo consumir os próprios frutos? Os irmãos já viu algum ramo produzir o próprio fruto? Os frutos são colhidos e consumidos por outros, né? Não se deve produzir fruto para agradar a si mesmo, mas para servir aos demais. Então, se você tem dons do Senhor, você possui esses frutos do Espírito, os frutos são colhidos e consumidos por outros. Outras pessoas vão consumir, vai colher. Se você tem algo de bom, você vai transmitir algo de bom para as pessoas. Não é ruim, né? E as pessoas precisam entender isso. O que é de bom vai ser consumido, vai ser colhido por outros. Agora tem muitos que não aceitam. Tem muitos que não aceitam. Você oferece o de bom, o de melhor, e muitas das vezes essas pessoas não aceitam. Não aceitam. Quantas coisas boas nós temos a oferecer, nós oferecemos. E às vezes nós pensamos, não, ele quer ser melhor do que eu, ele quer ser superior a mim. Não, nós somos servos do Senhor, nós somos ramos e vamos obedecer, vamos ser inferior. Não é o servo maior do que seu Senhor, né? Não é. Se temos alguém que é grande, né? Uma pessoa que lidera você, precisamos o quê? Respeitá-lo. Deus colocou para ajudar, vamos ter essa compreensão, né? E tem muitos que não entendem assim não entendem, e nós precisamos entender, ser capacitados.
Quem é seu pastor? O pastor Gelino. Quem você está superior? Não estou superior, sou inferior a ele. Tenho que seguir, fazer o que ele nos orienta. Amém? Amém, irmãos? É aquilo que eu estava falando, cada coisa no seu lugar, né? Tem os degraus: diácono, presbítero, evangelista, pastor, obreiro, né? Pastor separa para ser obreiro, é um obreiro que vai fazer, toca, né, na igreja, obreiros, né? Toca na igreja, ajuda a zelar. Então, obreiro, diácono, né? Diácono separa para obreiro, né? Aí fica já fazendo, já preparando para ser um diácono. Aí vem diácono. Diácono cuida de quê? Das coisas da igreja, abençoa a igreja, limpa, desenrola os fios, embaraça os fios, cuida do som. Pastor quer água, vai correndo, busca água. Pastor, fecha a porta. Ô, irmãos, isso não é humilhar o diácono, não, irmãos. Isso é aquele diácono que acha prazeroso fazer isso. E é uma das funções, diácono. Não tem presbítero, não tem evangelista, não tem, não. Toma conta de igreja também, né? Toma conta de igreja. Não é só pastor, não. Não tem. Quem mandar, vamos pegar quem tem. Não é assim? É. E às vezes nós queremos ser pastor, queremos ser evangelista, queremos ser presbítero, para poder humilhar o outro. Não, isso não é humilhar os outros, é ser capacitado para fazer a obra do Senhor. Mas queremos chegar lá em cima para poder fazer, irmãos, e isso leva tempo. Tem vezes que quando a gente chega a ser pastor, nós já estamos velhinhos e já não servimos para nada mais, né? É só para honrar, né, pastor? Honrar. Eu já vi isso acontecer aqui mesmo na nossa cidade, não na nossa igreja, mas pessoas foram consagradas para honrar ele como pastor. Foi consagrada a pastor para honrar ele, para sentar lá no púlpito e ficar lá. Isso já aconteceu, né? Então, irmãos, graças a Deus. Mas não espere ser para você fazer, faça para você ser, tá? Amém? Então vamos. É os 5 agora ou 6? 6, né? Conclusão. Cristo, nossa força. Cristo, nossa vida. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, Paulo deixa claro que força só em Deus. Está escrito: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso quer dizer que se o crente não estiver ligado na videira, ele não vai receber a seiva que vem das raízes da videira, que vem lá, né, do solo, né, das raízes lá, né, as raízes puxam do solo as vitaminas, né, os nutrientes, e passa para os galhos, passa para os ramos, tá? Essa seiva deixa os galhos fortes e bonitos. Pode vir a chuva, correm os rios, né? E assopram os ventos e combaterem, ele permanecerá em pé, porque está edificado no Senhor. É como alguém que constrói a sua casa na rocha, né? Aí vem o vento, vem os rios, né? Tudo isso passa e ele permanece na rocha, que é Cristo, a videira verdadeira. Mateus 7,25 é que está registrado isso aqui sobre a edificação aí da casa, tá? Estar e permanecer em Cristo
é uma questão de vida. Quem não permanece em mim é lançado fora, como uma vara, e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vós, permanecerem em vós, pede o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. Esse muito eu sempre estou acrescentando aí, né? E que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém, irmãos? Então está aqui mais uma lição, graças a Deus, e com certeza nós vamos preparar para nós aprendermos a lição de número 6. Jesus é o bom pastor, será a nossa próxima lição, e a nossa próxima lição será dia 7. Hoje é 30, hoje é 31. Então domingo que vem ele vai ministrar uma escola dominical assim, extra. Não vão ter, né? Não tem a Santa Ceia, aí deixa por ler essa agora. Essa é só os que faz, né? Não precisa fazer essa. Isso. Então, amém. Graças a Deus, Deus abençoe.